entra no Spotify ou no YouTube, busca lá Bola de Neve Assunção, Pastor Jones, ou ponga lá Sin Miedo a Recomeçar, que vas a ver e vas a entender o lío que essa palavra vai levando. Então, não tenha medo de recomeçar, empieza de novo. Essa é uma palavra para que todos possam começar. Pero eu me caí 50 vezes, levanta-se 51. Pero eu me caí, pastor, não sabes, retrocedi nas drogas de novo. Caí de novo, ok? Levanta, vamos uma vez mais. Pero eu quebrei meu negócio, eu quebrei todas as minhas finanças, um desastre está. Recomeça de novo. Afinal de contas, para isso nós estamos na igreja. A palavra diz que ele vino para os enfermos, porque os que estão buenos não necessitam de médico, os que estão buenos não necessitam de medicamento. Então, se vos necessitas de recomeço, estás no lugar correto, porque a especialidade de Jesucristo é o recomeço. Amém? Então, no episódio 1, falamos a primeiro episódio da série. Como arreglar a vida, ou como poner a vida em ordem, ou como ordenar a vida, é sem medo a recomeçar. Primeiro passo, sem medo a recomeçar. Habla comigo bem forte. Primeiro passo, sem medo a recomeçar. Então, não tenha medo, sé fuerte e valiente. Josué tinha todo uma terra prometida para entrar, ele não sabia o que estava passando. Por isso que Deus lhe dizia assim: sé fuerte e valiente. Por quê? Porque não tenha medo de recomeçar. Agora vos já não tenéis mais Moisés, Josué. Agora sois vós. Pero hoje empieza o segundo episódio. Vocês estão listos? 3 pessoas estão listas. Você está pronta, filha? Que linda voz. Bueno, se vocês estão listos, vamos para o segundo episódio. O segundo episódio se chama Transformando el rechazo en bendición. Dios mío. Presta muita atenção nessa palavra, transformando o rechazo em bendição. Abra suas Bíblias no livro de Lamentações, ou aún prenda sua Bíblia, prenda seu tablet, prenda seu iPad, saca uma foto, ponga nas redes sociais que Deus está falando contigo, se vos podés, para que evangelizemos mais pessoas, e abra sua Bíblia em Lamentações 3, 17 e 18, ou ponga nas pantalhas. Presta atenção no que Jeremias estava falando acá em essas lamentações. Me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, me he quedado sin fuerzas y sin esperanzas en el Señor. Mira o que ele estava dizendo acá. Se foi o brilho de mis ojos. No tengo esperanza, pero no es de alguien. Yo no tengo más esperanzas en el Señor. E essa palavra é uma palavra que vai falar e vai tocar em nossas estruturas nesta manhã. E para isso vamos orar. Cierra tus ojos, baja tu cabeça, em reverência à palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, eu te pido que vos puedas hablar com nós, com nossa família, de uma maneira sencilla, Senhor, de que as pessoas mais novas entendam, pero que os mais antigos também possam sair ministrados por tu presença. Habla com nosso povo, assim como vos tenéis hablado comigo na semana, acerca del rechazo, acerca de transformar rechazo em bendição. Bendice a vida de cada um que está acá. Sabemos que acá há pessoas que vieram porque foram invitadas, pero também sei, Espírito Santo, que nada sale de seu controle. Então, nadie está acá solamente por uma invitação humana, sino porque estava em tu cronograma, Senhor Jesus. Já estava em tua agenda para que esta manhã fosse uma manhã de encontro, de que pessoas puderam ser ministradas por el Senhor Jesus. Que corações de pedra sejam transformados em corações de carne, sensíveis a tu voz, para que tu nome venga a ser adorado e glorificado desde o começo hasta o final, em nome de Jesus. E se vos crees nisso, dá um aplauso muito forte ao Senhor Jesus. Nosotros tenemos en mente algunas maneras que Dios nos puede bendecir a nuestras vidas. Y cuando eso no sucede, nosotros pensamos que Dios nos dejó. Nosotros tenemos un entendimiento y un plan de que cuando empezamos a caminar con Dios, Él va a empezar a bendecir nuestras vidas día tras día. Y eso no es una mentira. Pero la manera que Él nos va a bendecir, sí tenemos que aprender y entender. ¿Por qué? Porque si yo paro para pensar y empiezo a creer que a maneira que Deus me vai bendecir é solamente acerca da maneira que eu penso que Ele vai bendecir-me a mim, eu me equivoco, porque não é assim.
los planes del Señor son mucho mayores que nuestros planes. Entonces la manera de Dios actuar es diferente de la manera que nosotros actuamos. Nosotros tenemos la visión limitada. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos pensar y entender. Pero al final de las cuentas, todos nosotros tenemos ese entendimiento y queremos, y obviamente nadie va a venir a la iglesia para ser maldito. Nosotros venimos para la iglesia para vivirmos en bendición, para estar debajo de bendición. A final de cuentas, todos nosotros queremos ser amados, honrados y celebrados. Amén. Pero muchas veces nosotros viviremos en nuestras vidas el opuesto. Muchas veces nosotros viviremos momentos que no van a ser así, porque todos los días personas sufren, todos los días personas pasan por luchas, todos los días hay rechazos, todos los días una madre rechaza a su hijo, todos los días hijos rechazan a sus madres y a sus padres, todos los días amistades son rotas, todos los días familias son destruidas a través de divorcio que nasceram de rechazos. Todos los días, vos querendo o no, personas son abandonadas, personas dicen adiós para nunca más verse. Todos los días hay situaciones de negociaciones tramposas, donde uno u otro puede estar mal intencionado. Todos los días hay amores no correspondidos y corazones rotos. Todos los días pasa eso, queriendo vos o no queriendo. Pero la Biblia dice que las misericordias del Señor serán nuevas a cada mañana. ¿Cuántos creen eso? Pero nosotros estamos hablando acerca del rechazo, cómo transformar el rechazo en bendición. Todo ser humano sabe o que es el rechazo. Todos sabemos lo que es el rechazo. Si yo empiezo a preguntar para vos acerca de tus experiencias, seguramente vos vas a tener inúmeras experiencias acerca de rechazo. Entonces, el rechazo no hace falta ni que yo dé una definición teológica o una definición cultural acerca de lo que es el rechazo. Pero ¿por qué ocurre el rechazo? ¿Cuál es el motivo que ocurre el rechazo? El rechazo ocurre por diversos motivos. Por palabras dichas o palabras mal interpretadas, palabras dichas en el momento equivocado, palabras escuchadas de una manera con el corazón apretado, palabras que nunca deberían salir de la boca y después que vos dice la palabra, já não logra mais agarrar a palavra, porque a Bíblia diz que palavras são flechas, e depois que vos la disparas, não tem mais como recorrerlas. Então, muitas pessoas sofrem por rechazo, porque escucharam palavras, e muitas pessoas também têm o rechazo de si mismas, porque não tiveram o controle suficiente acerca de suas palavras em la hora de hablar lo que deveria hablar. Todos passamos por isso. Eu inúmeras vezes pensei assim, Deus mío, já não deveria haver hablado isso. Rechazos ocorrem por falta de atenção, intencional ou não intencional. Às vezes você não vê uma pessoa e não lhe saluda, e se essa pessoa não está bem solucionada com seu rechazo, ela vai amargar um dolor de ser ignorado, sendo que muitas vezes nem foi intencional, solamente não viu, solamente não saludou, solamente não passou. E pessoas se sentem rechazadas, e esse rechazo levanta na guarda e diz assim, viste, és um creído, és uma creída, já não tem nem tempo mais para os outros, agora ele anda em outros lugares, ele cambiou, essa pessoa cambiou, e em realidade não foi a pessoa que cambiou, fomos nós outros que não solucionamos o rechazo adentro de nós outros. Rechazos ocorrem por falta de atenção, rechazos ocorrem por falta de manejar esse tempo, e às vezes não é intencional, a outra pessoa nem entendeu. Rechazos ocorrem por deslealdade. Como é difícil quando vos convivis com pessoas, invertis em pessoas, crees em pessoas, invertis dinheiro, invertis tempo, que vale muito mais do que dinheiro, gastar tu vida, abrir mão de muitas coisas para X pessoas, e al final das contas, a paga que vos recebis é uma deslealdade, verdade? O tema não é lo que ele é isso, porque quando vos vas a buscar uma situação desleal, não se trata de la persona que foi desleal, ela nunca vai entender isso, ela vai dizer que foi a maneira que ela viu a situação, pero não se trata em quem hizo a situação desleal, trata-se de como eu me siento em X situações que as pessoas foram desleales. O rechazo cresce e nasce por indiferença. Muitas pessoas dizem que o opuesto do amor é o ódio, pero não é o ódio.
o opuesto do amor é a indiferença. Porque quando vos não amas a alguém e empieza a odiar, esse ódio, esse asco está escondido por detrás de isso um verdadeiro amor. Agora a indiferença, o famoso deixar em visto del Senhor, essa indiferença é o que nos lastima, é o que nos molesta, é o que arrebenta nosso coração, e isso empieza a o generar ou empieza a pisar no rechazo de nosso coração. Rechazo nasce por comparação. Quantas vezes nos comparamos nossa história? Pero fulano é assim, pero me engana, pero viste que ele logrou e eu não logrei. E não entendemos o contexto que está passando na vida e acabamos alimentando nosso coração com rechazo por comparação. E esse rechazo duele, esse rechazo lastima, é como na espina, na herida. Eu sou uma pessoa, sou especialista em rechazo desde sempre. Vocês já vão entender na prédica. Rechazos ocorrem por amar sem ser amado. Quem nunca? Com 13 anos, 14 anos, 12 anos, eu me enamorei por minha professora do primeiro grado. Se chamava Beatriz. E eu pensava, ela não me quer. Pero eu tinha 11 anos. É óbvio. Primeiras experiências de rechazo. Amor não correspondido. E não é que a pessoa não te queira, ela simplesmente não nasceu para vós. E empieza a alimentar um rechazo sem fim. Rechazo nasce porque amigos te deixam, amigos te abandonam. Amigos que são amigos não têm diferença no mapa geográfico. Amigos que são amigos não necessitam de mantenimento, não necessitam que você pilhes. Amigo que é amigo, vos le mirar nos olhos, passou 1 ano, 5 anos, és amigo de verdade. Então, nós não entendemos isso e acabamos nos lastimando porque amigos se foram. E se foram é porque nunca estiveram. Estar acá ou não? Pero devemos aprender que isso e entender que isso sim genera rechazo. Rechazos de los mais diversos. Um empresário, quando tem seu cliente, que o cliente cambia de fornecedor, é um desafio que eu hice. Quando um funcionário quer deixar-te, ou quando vos quer desligar um funcionário, é um sentimento de rechazo de ambos lados. Todos passaremos por isso no trabalho. Quando tu jefe te mira, quando tu jefe não te mira. Eu me recuerdo que trabalhava em um lavadeiro de autos. Eu e meu amigo Costela, Rafa deve conhecer Costela, trabalhávamos em um lavadeiro de autos. E me recuerdo que o jefe nos ia dar na promoção. O jefe comprou, meu patrão comprou o lavadeiro de autos. E eu e meu amigo lavávamos os autos. Aí eu tinha 3 anos lavando os autos dele. Então ele chegou um dia e disse assim: eu tenho uma boa notícia. E ele disse: eu vou contratar a vós para trabalhar em minha empresa da área médica. E eu lhe mirei a ele e eu pensei: pero eu que estou estudando administração de empresas, eu que me esforço. E ele me disse em minha cara que não me vai contratar e vai contratar a ele, que és um louco. Rechazo não estava solucionado. E quando nós não somos solucionados na vida, nós pensamos que nosso tempo sempre deve ser de bendição e nunca de preparo. Então eu não entendia o que ele estava fazendo e eu me sentia rechazado e eu me enojei muitíssimo. E fui ninho, como disse Neymar, perdão, fui moleque. Fui ninho. E quando ele me disse isso, eu me recuerdo que eu lhe mirei assim, um muchacho assim. Empecei a chorar na frente dele, verdade? E eu me imagino um japonês mirando para o muchacho e ele orando, verdade? Mal sabia ele dos rechazos que eu tinha em meu coração. Suele passar. Rechazos ministeriales. Vocês quem servem no ministério acá? Vos passás uma vida apretando o botão de correcto, haciendo. Pero llega um dia que vos apertás o botão equivocado, ¡puf! Acabou o mundo. A primeira chamada de atenção te caiu o piso. E vem aquele sentimento de rechazo. Nadie me ama, nadie me quer, eu não hago nada bem. Sí, são todos iguais. E aí vos empieza a cambiar de ambiente, pero nunca solucionou verdadeiramente o rechazo que tem dentro de vós, que é generado por diversas situações. Rechazos ministeriais acontecem. Deus não nos vai livrar de eles. É normal que passe. Rechazo como pastores. E não só como pastores quando são rechazados, sino que quando pastores rechazam ovelhas. Não tem
não é aliança, essa afinidade, e quizás não seja tão cercano, pero nós temos que estar cercando de Jesus. Esse é o tema. Ele é o tipo, Jesus é o tipo, amém? Amém? Estão acá, entendem ou não? Então, por mais que nós queramos, os líderes e qualquer pessoa, é impossível andar com todos. Então, tem esse rechaço e tem o outro rechaço de las pessoas que nos rechazam também. Eu me recuerdo que uma vez, há tempos atrás, depois que faleceu Rina, eu me sentei com um tipo que era de acá da igreja. Ele se sentou comigo assim no shopping e começou a dizer-me coisas que ele me ia deixar. Eu lhe dije a ele: pero eu estive contigo nos momentos mais difíceis de tu vida, brother. A hora que mi pastor morreu, que necessito de vós me vas a deixar. Ele: sim, vou a deixar. Se vos supiera, o coração estava rasgando assim. ¡Ah! E eu pensava: pero o que eu hice? Se sentindo rechazado e pensando assim: Deus meu, que um pastor maduro, tinha 10 anos de pastoreio. E lhe orei de frente dele no shopping assim. Lhe orei assim, eu lhe disse: pero por que você está fazendo isso? E ele disse: eu não sei. E eu: marchate então, boludo. El tema es que ele se foi, é verdade? E eu já deixei de segui-lo, já lhe bloqueei também, é verdade? Como uma pessoa bem solucionada no rechaço. O tema acá é que essa herida, ela passa. Uma vez eu estava perguntando para Deus assim: Deus, por que comigo, verdade? E ele disse: e por que não contigo? Que diferente. Jesus tuvo Judas, Deus tuvo Satanás que sacou na parte do cielo. ¿Por que eu não vou passar? Pergunta para essa pessoa de seu lado: e por que não vos? Está acá ou não? Pode ir um pouquinho mais profundo? Rechaço dentro do matrimônio, conversas não solucionadas, situações não esclarecidas. E vos dentro de um matrimônio que tem que ser saudável, vos tem ceras, não hablas. ¿Por quê? Porque é submetido por um rechaço interno que vos não põe afuera e não soluciona. E a vida começa a ser amarga, o matrimônio começa a ser dolido, começa a perder o prazer. Quando chega às 6 da tarde, sai do trabalho, em vez de ter ganas de ir para casa, é o último lugar que vos quereis ir, é para sua casa. E não porque não sos amado, sino porque não foste solucionado tu vida a ponto de ser transparente, porque foi vencido por el rechaço. E aí, com conta-gotas, o rechaço vai eliminando tua relação, hasta que vos veas, vocês estão casados, pero cada um apontando para um lado, cada um para uma direção. ¿Por quê? Porque nunca solucionaram verdadeiramente o rechaço. São pisados, são pisoteados, são hechos marionetas, são hechos como muñequitos na mão do diabo. ¿Por quê? Porque não solucionaram o rechaço, e o rechaço duele. O rechaço duele, e é uma dor que é um dolor que instintivamente nós nos esforçamos a nossas maneiras, a nosso entendimento, a nossa estratégia para solucionar esses problemas emocionalmente. Nós buscamos e entendemos maneiras de solucionar e nos alejarnos dessas situações de rechaço em todos os momentos de nossa vida. Jesus passou por rechaço. Jesus, a Bíblia diz em Lucas 13:34: Jerusalém, Jerusalém, que matas a los profetas e apedreias a los que te são enviados. Quantas vezes quise juntar a tus hijos como a la galina sus pulhelos debaixo de sus alas e não quisiste. Quem estava falando acá? Jesus. Jesus estava dizendo assim: Jerusalém, eu te quise como uma galina quer seus politos abaixo das alas. Eu quise juntar ustedes. Eu quise ter relacionamento. Eu estou acá, eu vim do céu, eu descendi. Eu estou porque eu quero relacionamento. Eu quero juntar, eu quero estar juntos. Pero não quisiste. O próprio Jesus foi rechaçado. Se você pudesse pensar assim: pastor, pero minha história de nascimento foi difícil. Mi mamá não me queria, mi papá não me queria. Imagínate Jesus, que 700 anos antes de nascer, já era profetizado que ele ia ser rechaçado. Mira o que diz Isaías 53:3: despreciado e desechado entre os homens. Jesus nem havia sido nascido todavia, e a palavra já estava dizendo que ele ia ser rechaçado. Mira, despreciado e desechado entre os homens, varão de dolores, experimentado e quebrantado, e como que escondimos dele rostro, e nos fuimos menospreciado, e não lo estimamos.
Ciertamente levou sobre ele nossas enfermidades e sofreu nossos dolores, e nós le tuvimos por azotado, herido de Deus e abatido. Mas ele herido foi por nossas rebeliões, molido foi por nossos pecados. El castigo de nossa paz foi sobre ele, e ele por sua llaga fuimos nós curados. Já estava sendo profetizado que ia passar tudo isso na vida de Jesus. E sabe de que se refere essa profecia do livro de Isaías? Essa passagem se refere a quando Jesus estava sendo crucificado. Jesus já havia sido humilhado, azotado, lastigado por nós outros, e nós outros le rechazávamos. E nós outros mirávamos o sacrifício da cruz dele e dizíamos assim: a mim não me importa, eu não quero saber nada disso. E recuerden que Jesus vino na terra como homem. Ele era hijo de Deus, pero não usurpou ser como Deus. Tomou a forma de homem e descendió a la terra como um homem. Então, os dolores que nós sentimos, ele sentia 100% igual. Esse momento que está passando acá nas escrituras, está dizendo que Jesus estava para ser crucificado e as pessoas lhe davam a espalda. Já te deram a espalda alguma vez? Sim ou não? Quem já foi acutilhado na espalda? Jesus também foi. Pela palavra diz acá que aún assim ele levou sobre si nossos dolores. Imagínate essa pessoa que te acutilhou, que te traicionou. Vos decís assim: não, vos não vai sofrer, eu sofro por vos. Segui acutilhando-me, porque é diferente. A presença de Deus quando está em nossas vidas é diferente. Sem a presença de Deus, eu te perdono. Pero dura coisas cair em la mano de um Deus vivente. Eu te perdono, pero vos vas a ver o que Deus vai fazer em tu vida. Eu te perdono, pero assim, esse não é perdão. Esse não é perdão. Esse solamente vos está desahogando tu coração para Guaú ser sanado de um rechaço, pero vos nunca fuiste sanado de um rechaço. Quando vos não sueltas, é a mesma coisa que tomar um veneno esperando que a outra pessoa muera envenenado quando vos não libera o perdão. E que Jesus Cristo isso acá, ele tomou sobre ele nossos dolores, ele sofreu, ele foi rechaçado por quem? Por todos, por las pessoas que estavam cerca dele. A Bíblia diz em São Juan 1:11, a los suyos vino e los suyos não le receberam. Ele vino para los suyos e los suyos não le receberam. Imaginate um pouco, Jesus em sua primeira prédica, chegou allá na cidade que ele estava, começou a predicar, abriu as escrituras no livro de Isaías, e quando começou a predicar, a gente parou, mirar um pouco, e em vez de as pessoas entender que era Jesus, as pessoas começaram a dizer assim: ei, pero esse não é filho de José? É filho de José. E as pessoas não se acercaram de Jesus, as pessoas começaram a rechazar na primeira prédica, e as pessoas que estavam aí, Nazaré era uma vila pequena, eram os primos de Jesus, hermanos de Jesus, os parientes de Jesus. Quem rechazou Jesus? Onde começou o rechazo de Jesus? Em sua própria casa. Se com Jesus passou assim, vos pensaste que contigo vai ser diferente? Em la própria casa começou o rechazo de Jesus. E Jesus disse assim: ustedes, nunca mais vou a mirar para ustedes. Quando vamos mirar para os discípulos, tinha parentes de Jesus aí. Estão entendendo o que estou dizendo acá ou não? Ele foi rechazado por seus amigos, foi rechazado por seus parentes, ele foi rechazado por la gente, ele foi rechazado por Pedro. Jesus chegou na vida de Pedro, cambiou a vida de Pedro, se rilou a história de Pedro. Pedro era um tipo acabado, não havia pescado nada, se acercou a Jesus, transformou, sanou hasta la suegra del miserável, e ele tuvo a capacidade de dar a espalda. Ele, no momento que Jesus mais necessitava, ele no jardim de Getsemani, os soldados levando Jesus a la cárcel, e Pedro, que um capítulo antes havia dito assim: Jesus, por ti eu mato e muero, começou a caminhar de lejos. Quando vou estudar a Bíblia, diz que as pessoas seguiam Jesus de lejos. Antes, as pessoas, Jesus não tinha tempo nem de falar, tinha que agarrar um barco e sair del mar para poder predicar. Por quê? Porque não corria perigo. Pero a hora que Jesus está yendo em cárcel, não tinha barco, pero tampouco tinha amigos. Onde está a gente? Onde está a multitud que apretava Jesus? Se marcharam. Essa é uma aprendizagem para nossas vidas. Viste quando todo está bem? Todo está bem. Só me gusta, likes, follow. A gente, wow, te aplaude. Empieza a crise.
Empieza a crise para que vos veas quem está de tu lado. Está acá ou não? Empieza a não ter nada para oferecer para as pessoas. Aí, meu irmão, aí vos vas a começar a diferenciar. Pero, com Jesus não é que essas pessoas que me traicionaram, nem aí estou para ela. É um ponto de vista de elas. Não se trata de elas, se trata de mim. Não se trata de que eu salga dizendo para as pessoas: vós não servis, vós sois um ingrato. Não. Não é o que elas hicieron, é como eu estou tomando em minha vida a atitude dessas pessoas. Para de poner excusas em los outros, para de poner culpável em los outros. Não foi por ele, porque mi papá, porque allá no tempo de Mariscal López, porque um dia me traicionaram, agora nenhum nome presta. Não, porque um dia a mulher, porque um dia, e vos nunca sana esse rechaço e agarra a mochila de rechaço, e em cada relacionamento senta, abre a mochila e mete o rechaço no meio. Jesus não hizo isso com Pedro. Jesus, em la primeira oportunidade, depois de haver ressuscitado, mira para mim acá, depois que Jesus ressuscitou, ele foi buscar 2 tipos que estavam a caminho em Emaús. O que é esse caminho em Emaús? Estavam desviados, estavam lejos dos caminhos de Deus. Jesus foi buscar eles. Jesus foi buscar a Pedro. Vocês estão entendendo o que estou dizendo acá? Sim ou não? Quer dizer que eu tenho que sair como louco atrás das pessoas que falharam comigo? Ore e entenda de Deus. Se vos tenéis algo que soltar para alguém, vai atrás. Não há nenhum problema nisso. O orgulho antecede a queda. Sou orgulhoso, estou bem assim. Ok, dá-me tempo, vamos ver onde vamos estar. Em los momentos mais difíceis, quando as pessoas vêm apretando-nos com rechaço, eu tenho uma resposta para elas: tempo. Dá o tempo. Los frutos vão falar por si solo. Frutos de minha vida, frutos de tu vida. Vamos a ver. Deja el tempo hablar. Deja el tempo hablar quem estava correto, quem não estava correto. Deja Deus ser Deus. Dá tempo. Dá tempo para que vamos ver quem é de verdade e quem é de mentira. E aquele que é de verdade vai ser rechazado. A misericórdia do Senhor vai alcançar a ele, assim como tem alcançado a nós outros. Estão acá ou não? Jesus foi rechazado. E pensa comigo, ele é o único tipo que não teve pecado. Ele era perfeito e foi rechazado. Por que nós outros não seremos rechazados? Qual é o resultado do rechaço? Pergunte para mim, pastor, qual é o resultado do rechaço? Como muitos buscam mecanismos de proteção para proteger-nos. Então, quando eu sou rechazado, eu começo a criar muralhas ao meu redor. Hacemos muralhas de proteção para aislarmos de que essa situação não se repita novamente. Então, começamos a criar muralhas e estratégias para que a vida não repita esse rechaço que passamos novamente. Então, fomos rechazados uma vez ali atrás por um parente, por alguém que era especial em nossas vidas. Temos dificuldade para começarmos um novo relacionamento porque nunca vencimos o rechaço. Então, pensamos que todas as pessoas vão rechazar-nos novamente e não me permito ser amado. E não me permito que as pessoas me amem e não me permito crer. Por quê? Porque eu tenho uma muralha tão alta sobre o rechaço que não deixo que nadie salte por adentro para ver quem verdadeiramente eu sou. Pero aí os relacionamentos são básicos, as pessoas são tóxicas, todo é supérfluo, nada tem esse sentido verdadeiro. Por quê? Porque tem uma muralha de proteção chamada rechaço que te impide de sair dessa prisão e impide que outras pessoas saltem para dentro para que te conozcam verdadeiramente. E essas muralhas de proteção do rechaço, elas nunca nos vão levar em lugar nenhum. E cada ladrilho dessa muralha tem um nome: o orgulho. Pessoas que têm rechaço tendem a ser orgulhosas. Em que sentido? Eu não necessito de ajuda. Por quê? Porque um dia passou por um rechaço e agora teme esse rechaço, então ele se volve autossuficiente. Não necessito de ajuda de nadie. Eu sei arreglar-me solito. E todo na igreja, todo na família, todo um montão de gente detrás de vós e vós dizendo assim: não, eu logro solo. Orgulho. Vós não sois forte, vós sois orgulhoso. Não confunda as coisas. E aí te isla detrás da muralha de proteção e não permite que pessoas toquem em vós. E aí começa esse relacionamento a sofrer. Pessoas não avançam. E às vezes por el rechazo nós começamos a dizer palavras como nunca mais, jamás vou passar por isso de novo. E o orgulho golpeando a porta e impedindo que nós vençamos o rechazo. O orgulho vem e nos aprisiona. Sentimentos
de orgulho também são disfraçados de sentimentos de pobre de mim. Então, quando a pessoa começa a prosperar de tu lado, você começa a dizer assim para ela: ah, sabia, viste, tuvo suerte. Porque um dia vos te frustrastes na vida, vos não logra que as outras pessoas avancem por um rechaço e pensa que todos são materialistas, todos são dinheiro. Porque vos não tuviste uma experiência com Deus, tuviste um rechaço, uma quebra, e nunca te soltaste, nunca te superaste disso. E empieza a pensar que ter dinheiro é pecado, empieza a pensar que prosperar é pecado. Por quê? Porque tem um rechaço, porque não lograste algo. Pero é legado um momento de soltar e romper essa muralha para que vos possas avançar na vida. Estão acá ou não? Rechaço de sentimento de Maena, pobrecito de mim. Ah, vos sos. Ah, pasa que vos tenés, verdade? Eu não. Ah, vos andar com a gente, eu não. Ah, rechazado. E nunca nadie vai ser por vós, lo que solamente vós pode ser por vós. Lo que a pessoa mais podia ser, ela já isso, que foi morrer na cruz por tus pecados. Nadie vai morrer por vós mais, nadie. E não é necessário que nadie mora por vós. Eu não vou morrer por nadie, porque o sacrifício verdadeiro foi Jesus que isso. Está na cá ou não? E cada vez que eu sou orgulhoso e tento esforçar-me mais por los outros do que o próprio Jesus se esforçou, estou sendo orgulhoso e dizendo assim que o sacrifício da cruz não foi suficiente e eu necessito sacrificar-me mais que o sacrifício da cruz. Estão entendendo isso acá ou não? Pare de sofrer de rechazo de querer ser resposta na vida de todas as pessoas. Eu necessito ajudar, necessito ser acá. Tranquilo. Que orgulho é isso que tem detrás de todo esse rechazo a ponto de que vos não podeis ser decepcionado? E se eu digo não, o que as outras pessoas vão pensar de mim? Medo de rechazo. Então as pessoas se volvem emocionalmente tóxicas. Por quê? Porque querem agradar a todos a cada momento. Então eu agrado cá, e aí esse acaba sendo um disfraz sobre minha cara, que uma hora cai a máscara. E aí, o primeiro no que eu recebo, eu vou ser acuchillado em meu coração. Por quê? Porque é o sentimento de rechaço. Pero o Senhor já levou sobre a cruz o rechaço. Nós fomos chamados para sermos quem nós somos verdadeiramente. Basta de disfraces, basta de máscaras, basta de querer parecer aquilo que nós somos. Suelta, isso é muito pesado viver assim, gente. De verdade mesmo, nós devemos ser quem nós nascimos para ser, livres em Cristo, sem rechaço. Quantos acá querem vencer o rechaço? Quantos? Vamos lá, quem acá um dia já se sentiu rechaçado em sua vida, levante a mão. Espírito Santo de Deus, visita essas vidas acá. Cada pessoa rechaçada, eu não sei em que áreas, mas eu sei que nesse momento o Senhor está ministrando para que pessoas possam vencer o rechaço em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Porque nós sabemos que solamente os mais rechazados foram os mais amados. Mira para a Bíblia. As pessoas primeiras a ser rechazadas foram os profetas, os mais usados por Deus. E nós não nos damos conta muitas vezes. Apóstolo Pablo se sentiu rechaçado. Ele plantou igreja de Corinto, Gálatas, várias igrejas ele plantou. E você sabe o que passou? Passado um tempo, apóstolo Pablo não tinha como hoje, redes sociais, WhatsApp, Telegram, Orkut, MSN, verdade? ICQ. Então ele não tinha como falar com a gente. Ele visitava a cada tanto as igrejas. Uma vez ele foi visitar uma igreja e quando chegou allá, a igreja que ele mesmo plantou, disse assim: "Você tem carta de recomendação sobre ti mesmo para que nós sepamos quem você sos?" A igreja que ele mesmo plantou, sendo rechazada por seus próprios filhos em la fé. Dos próprios filhos em la fé rechazando ele. Apóstolo Pablo passou por isso. Jesus passou por isso. Deus mío. E que isso, apóstolo Pablo? Não, todos condenados não. Ele não criou muralhas. Ele não criou muralhas. Quantos vêm comigo que estão na casa de novo? Se abra tu coração para ser sanado de rechaço, porque às vezes muitos problemas, muitas coisas estão escondidos em muralhas de proteção para não sofrer de rechaço, sendo que Deus não nos chamou para não sofrermos. É nele sofrimento que nós somos aperfeiçoados. ¿Recuerdan de la presión? ¿Recuerdan de sin lucha, sin história? ¿Para que sirve la presión? Para que eu aprenda e para que eu cresça. El rechazo es una herramienta de Dios. Hay un taller del maestro. En ese taller del maestro, cuando él mira nuestras vidas, él, para esse acá, eu vou usar essa herramienta acá. E é a que ele mais utiliza, chamada rechazo.
Quantos homens e mulheres de Deus estão acá? ¿Por quê? Porque o rechazo moldea nosso caráter, moldea nosso crescimento. Quando Deus quer levantar a alguém, não, nem vou falar para vocês, vou saltar para outra parte. Quando Deus quer promocionar a alguém, Ele começa por el rechazo. Quando Deus quer ascender a alguém, a primeira coisa que Ele vai fazer que essa pessoa tenha sentimento de rechazo. O rechazo antecede a promoção delante de Deus. Se você é aprovado, se você não sos aprovado no rechazo, vai repetir-se. ¿Por quê? Porque Deus não te pode pôr na vida de outras pessoas se você não aprendiste sobre rechazo. Porque se você não aprendiste sobre rechazo, vas a rechazar intencional e não intencionalmente as outras pessoas. Entonces el rechazo es motivo de alegría. El rechazo es motivo de glorias a Dios. Nosotros estamos haciendo un negocio con Thaís y vamos a vender una casa que nosotros tenemos en Brasil. Y hicimos de todo, bajamos el precio, estamos, Señor Jesús. Y salió la venta de la casa esos días atrás. E a casa estava para ser vendida. E nós por fé já vamos almoçar, verdade? Viste, o pobre é miserável, verdade? Ni tiene la plata, quer comemorar já. E vamos, e festejar, e todo vai sair, e todo bem. E foi aprovado o cadastro, o muchacho, e foi todo certo. Llega a noite a notícia. Sim, ele não vai comprar mais a casa. E que eu vou fazer com a bicicleta de la bicicleta? Que eu bicicletei? Senhor Jesus. E aí, foi a oportunidade que eu tinha para mostrar onde está meu coração. Porque se eu sou um covarde, eu vou para as redes sociais e hablo assim: sou um missionário. Se vou ser tocado em tu coração, envia-me um pix. Para os 10 primeiros que enviaram um pix, eu vou enviar uma oração. Envio o pix no inbox e eu te envio a bendição online. ¿Viste? Pero eu não hice isso. E nós chegamos em casa e nos reímos com Thaís. Coisa que passa. Esse imbécil não. Coisa que passa, não saiu, verdade? E estamos orando por la venda, orem por nós. Não tem mais história para contar, acabou aí a história, verdade? Pero o tema acá é que rechazos são ferramentas de Deus em nossas vidas. Estão acá ou não? É quando você está passando sendo rechazado, que é assim que funciona. Imagínate Jesus sendo rechazado por los suyos em la cruz e Barrabás sendo suelto. ¿Verdad? Imagínate o coração de Jesus, homem igual eu e vós, passando por esses dolores e dizendo assim: agora a gente me vai soltar, verdade? Eu acá Jesus e acá Barrabás. Suelta Barrabás! ¿Verdad? Nós hacemos isso inconscientemente quando nós não aceitamos o rechazo em nossas vidas. Se acercou Pilatos e disse assim: sos ou não sos o rei? E Jesus podia dizer assim: óbvio, que mira bobo, verdade? Pero Jesus não hizo isso. Jesus disse assim para ele: se vos decís. Jesus podia fazer assim para ele, como Thanos, verdade? Com as 5 joias do poder. E cambiou todo, pero não isso. Porque ele deveria passar por el rechazo. ¿Por que deveria passar por el rechazo? Para que eu e vós tuviéramos vida, e vida em abundância. Passou por el rechazo para que nós pudiéramos entender que há um propósito nessa pressão. Ele permite que somos rechazados para que nós podamos entender qual é a causa e o efeito que passa em nossas vidas, para que podamos avançar. Posso pisar um pouquinho mais no rechazo, sim ou não? Vocês já sabem, quando eu vou predicar, vai passar um pouquinho de la hora, verdade? Então, se vos tenés um compromisso, 12 horas, que Deus te bendiga muito, vai em paz, que o Senhor te bendiga, não há nenhum problema. Agora, se vos podés quedar um pouquinho mais, quédate, porque hoje está muito bueno as coisas acá e o Senhor vai obrar dentro de nós, amém? Vamos lá. Onde estava eu? Pessoas passam por rechazo. José passou por rechazo. Qual foi o problema de José? Nenhum. El hijo mais novo ganhou um regalito de seu papá, uma túnica, verdade? E seus irmãos com envidia le echaram. Rechazado. E eu me imagino José no poço e seus irmãos falando: vamos matar um animal e dizer que foi a sangue dele. E ele aí no poço, Deus mío, pensando que, por que estou sendo rechazado assim? Rei Davi passou por rechazos. Pero que rei Davi? Não é esse que Davi que matou Goliat? Não é esse Davi que era o homem segundo o coração de Deus? Sim, é mesmo.
Ele foi rechazado por seu padre. Vos podés ter muitas explicações teológicas. Não, porque ele não deveria ser amado, porque ele é mais jovem. O fato acá é, meu irmão, que legou um profeta na casa do papá de David, ele amou todos os filhos e não se recordou de David. Eu não sei o que faria se fosse Davi, verdade? Porque não é fácil, imagínate um muchachito de 13, 14 anos ser ignorado, e Davi passou por isso. Davi foi rechazado por seus padres. Rechazado, repita assim comigo, rechazado. Rechazado por seus padres, rechazado por seus irmãos. Seu papá, seus irmãos estavam na guerra, seu papá disse assim: Davi, agarra essas viandas e leva para seus irmãos. E Davi já havia sido ungido rei, legou lá para entregar as viandas para seus irmãos, que viene vos esse acá chismoso? Que vos vem a ser acá? E ele estava servindo a gente. Quem na casa já foi rechazado quando estava servindo a alguém? Você está aí com toda a boa gana, verdade? La persona te mira, que interesseiro. Sim ou não? Ou só em minha vida que passa essas coisas? Sim ou não? Davi foi rechazado. Davi foi rechazado por seu suegro. Ele amava a Saúl de papá. E sabe o que Saúl fazia? A cada tanto agarrava na flecha e ele tirava ele. A Bíblia diz que estava sentado no templo, assim, de la nada Davi tinha que esquivar-se, porque venia uma lança que Davi lhe tirava e tentava matar. Hasta o final das contas. Sabe o que Davi podia ser? Podia haver acabado com a vida de Saúl, mas ele não foi vencido por el rechazo. Uma vez Davi, Saúl estava em uma cueva, em uma caverna, verdade, e estava fazendo suas necessidades. Número 2. A Bíblia diz isso, não sou eu. E Davi podia chegar allá e matá-lo. Sabe o que ele hizo? Foi allá e cortou um pedacito da veste de Saúl e disse assim: eu não vou tocar nele. Por quê? Não é somente porque não vou tocar nele ungido do Senhor, porque eu tenho que aprender a vencer o rechazo dentro de mim mesmo. Uma pessoa que não vence rechazos é uma pessoa que se venga. Agora minha vitória tem sabor de miel. Quem me viu passar da prova, verdade? Filisteus vão pagar o preço. Davi foi rechazado. Davi foi rechazado por sua esposa. Segundo Samuel 6:20 diz que Davi estava volviendo, volvió luego Davi para bendecir a sua casa, e saliendo Mical a receber, a Davi dijo: quão honrado ha quedado hoje el rei de Israel, descubriendo-se delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro um qualquer. Na versão em português, a Bíblia diz assim: esse vagabundo. Sabe por quê? O que estava sendo Davi? Davi estava dançando de frente da arca, e sua mulher não entendeu e disse assim: que sem vergonha. E isso que ele estava dizendo acá, ele estava sendo irônica. Quando honrado quedou Israel, sem vergonha, vos sos qualquer. E para quem ele estava dizendo isso? Para Davi. Davi foi rechazado em todas as partes de sua vida. Como Davi venceu o rechazo? Pergunte para mim, como? Ele tinha um lugar secreto. E esse lugar secreto era debaixo das alas do Altíssimo. Era debaixo de escondido do Senhor Jesus. Pode o mundo inteiro me rechazar, pero eu sei quem sou. E mira, Davi não era Jesus. Davi tinha um montão de pecado. E mesmo assim, debaixo de sua multitud de pecados, havia uma glória de Deus que encobria com sua graça. Mira o que disse Salmos 86. Salmos 86 era Davi. Davi estava dizendo assim: inclina a Jeová tu ouído e escute-me, porque estou afligido e menesteroso. Nem sei o que significa essa palavra, mas é linda. Pode passar adelante. Guarda minha alma, porque sou piedoso. Salva tu, Deus meu, a tu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Jeová, porque a ti clamo todo o dia. O que estava sendo Davi acá, vencendo o rechazo? Como vencer meu rechazo? Como? Pergunta para mim, como? Vete para a presença de Deus. Não é, ¿dónde me vou no dia de rechazo? Vete em um lugar que nadie sepas donde es, que es en el escondite del Altísimo. Es donde vos cerrás la puerta de tu pieza, donde vos decís assim: Deus, ahora soy solamente eu e vos, porque aí adentro de vos há heridas que nem eu vou a conhecer, nem a pessoa que passa e gasta a vida de seu lado, nem sua esposa, nem seu marido, nem seu papá, nem sua mamá. Há uma coisa aí dentro de vos que solamente o Senhor Jesus vai poder tocar, nadie vai tocar. Então permita-se ser tocado. Permita que o Senhor te quebre no meio. A palavra diz que o Salmo diz assim: clamei ao Senhor e Ele escutou meu clamor. Sacou mis pés de tremendal de lama e puso mis pés sobre uma roca e me puso mis lábios cântico novo. Vocês estão acá? E quem estava no tremendal de lama?
Era um salmista que necessitava de ajuda. Tremendal de lama não estava sucio sus botas. Ele estava acostado no pecado. Pero ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor no meio do pecado. As pessoas pensam, esse pecador aí está perdido. Ele está mais salvo que muitos de nós outros hipócritas que estamos acá nos creyendo por fora e por dentro somos sepulcros callados. Mas é muito pecador, mas no transbordar de pecados que abunda a graça. E não estou falando um legalismo que é no pecado, porque se vos está no pecado e sabes o que é a verdade, vos vai ser pesado, medido e juzgado. Assim vai ser a vós. Agora, se vos vê a gente que está empezando com Deus, deixa que a gente venga com pecado. Não é chamado para os loucos. ¿Por quê? Porque o chamado de Jesus era para os loucos. Os fariseus miravam as prostitutas, os enfermos, diziam assim: aléjate de mim, escupiam neles. E eles saíam com mais rechaço quando passavam por los fariseus. E quando passavam por Jesus: acércate de mim, déjame venir a mim, os pequeninos. As pessoas com lepra: não, que vai ser rechazado. Eu, Jesus, rechaço. Eu não tenho medo da enfermidade, eu abraço. E através do amor, o rechaço será sanado. Vocês estão entendendo o que está passando acá? Pode avançar um pouquinho mais, sim ou não? O que passava com Davi? Davi era realista. Davi não tinha meias palavras. Quando ele pecou, quando ele adulterou, sabe o que ele hizo? Ele escreveu o Salmo 51 e mandou poner na porta de todos os templos, para que quando entrassem no templo supieram que o rei caiu em adultério, mas o rei encontrou arreglo na presença do Senhor. E se o rei passou por isso, eu também posso passar. Creia em mim, ó Deus, um coração limpo, e renueva meu espírito inquebrantável. Renueva dentro de mim tu espírito, Senhor Jesus. Saca todo de mim, pero não saca tu presença. Saca todo, pode sacar qualquer coisa, não me importa. Solo não me saque tu presença. Se nós estamos passando por momentos de dificuldade, momentos de luta, e nossa oração não é: Deus, saca-me todo, pero não saca tu presença, nós não nos convertimos bem. E nós vamos a ser uma igreja de moda, pero não uma igreja de evangelho. Uma igreja de hype, pero não uma igreja de rodilha no piso e entender quem é verdadeiramente Jesus. E eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para ser um pastor de hype. Eu não fui chamado para ser um pastor que tem esse entendimento. Eu fui chamado para ser pastor de pessoas que se quebrantam no coração. Eu fui chamado para ser pastor de pessoas que vêm todos sujos do pecado, inundado hasta cá do pecado. Pero o mesmo Deus que me sacou de um tremendal de lama também vai ser com as pessoas que estão a nosso redor, e assim vai ser nossa vida e na vida dos irmãos. Quantos creem nisso? Que assim é Davi? Davi passou por isso e encontrou um lugar em Jesus. Eu passei por isso. Eu sofri muito rechaço em minha vida, e esse rechaço ele genera em nós muitas perguntas: que estou passando? Por que estou passando? Eu me recuerdo que quizás você escutasse essa história já. Escute com o coração, pero Deus pode falar para muitas pessoas. Mi papá vivia eu, meu irmão, minha irmã, meu papai e minha mamá. Mi papá se peleou com minha mamá. E mi papá disse assim: eu me vou a trabalhar. E se foi a trabalhar. Quando eu tinha 7 anos, meu irmão 8 anos e minha irmã 14 anos. Mi papá se foi a trabalhar e eu tenho esse recuerdo em minha cabeça como se fosse hoje. Eu indo para a terminal de coletivo com meu papá. Chegou na terminal de coletivo, meu papá disse assim: eu vou buscar-te na Navidad. Subiu no coletivo, entrou, eu me recuerdo como se fosse hoje. Ele abriu a ventana, meteu a mão em seu bolsillo e tirou um montão de bilhetes de plata, que era tudo o que ele tinha. E disse assim: eu vou na Navidad a buscar-te. E eu passei hasta os 25 anos de minha vida, sentado na porta da casa, quando chegava a Navidad, esperando meu papá chegar. Nunca pude confiar na persona. Por quê? Porque pensei: se meu papá falhou comigo, como eu vou a perdonar outras pessoas e aprender a confiar? Não vai ser. Junto com isso, minha mamá também se peleou com meu papá. Se foi a trabalhar. Se foi, saiu para Curitiba. Hoje vocês veem ela que vem cá, porque eu sou sanado de rechaço, amém? Então, arreglei com ele a todo. Ele não teve culpa nenhuma. Vocês já vão entender. Pero tem mais que ele se foi. Levou minha irmã. E quedou eu e minha irmã. Então, eu me recuerdo de estar sentado em uma peça. Eu me recuerdo como se fosse hoje. Tinha as frestas assim de vento, escutava o vento frio, madeira. Eu com meu irmão descalço, sentado assim, à noite, escutando minhas tias falar: eu não les quero acá. Não, eu que vou fazer com eles daqui? Não, envia para outro. Não, envia para outro. Então vamos fazer assim: cada um vai quedar com um. Para eles terem que pagar, eles terem que trabalhar. E Deus me não sei o que. E cada um, eu fui para um lado, e minha irmã foi para o outro lado. E eu cresci com esse pensamento, até os 14, 15 anos. Pensamentos de rechaço. Pero o pensamento acá era: por que meu papá me deixou? Porque um ninho não tem sabedoria de nada. Então eu pensava, meu pensamento era assim: por que meu papá me deixou? Por que meu papá se foi? O que eu hice de malo? Eu sou um maligno assim para que meu papá me deixe? Será que minha irmã não hizo alguma coisa?
Y ese rechazo no sanado empezó que yo empezase a continuar los rechazos en muchas áreas de mi vida. Que eu empecé a ser rechazado, sentir-me rechazado por los amigos. E pensava, quando empezava uma nova amistade, que meus amigos me iam deixar. Então buscava a aprovação de meus amigos para que eles não me derrem. E aí eu entrei no mundo das drogas. Porque eu pensei que eles me iam deixar. Então vou ter que fumar uno para aparecer com eles, para estar junto com eles. Então agora eles estão merqueando com a cocaína. Eu não posso perder, não posso perder, não posso perder. E esse rechaço foi haciendo uma bola de neve em minha vida, a ponto de que eu não me entendia mais quem eu era, porque não havia sido sanado del rechazo, perdido por causa del rechazo. Eu me recuerdo que quando cumpri 15 para 16 anos, eu frequentava muito a casa de um amigo meu. Então passei todo o fim de semana na casa de meu amigo, e eu mirava para ele com sua mamá assim, e eu pensava, uau, esse é meu sonho, Deus meu. Passei todo o fim de semana e me fui, saí daí, e lunes me encontrei com meu amigo, e ele disse assim a ele, ¿puedo irme a tu casa hoje? Era um lunes. Ele disse assim, Deus meu, será que vos não te das conta que vou passar todo o fim de semana em tu casa? Ela é minha mamá, não é tu mamá. Em meu coração, verdade? E eu saí daí, canha, pura, 14 anos, revoltado. Por quê? Porque não havia sanado o rechazo, porque não havia nadie para me ensinar acerca do rechazo. Pero ustedes têm. Ustedes têm Jesus, ustedes têm na família, ustedes têm pastor, ustedes têm células, ustedes têm ministério. É diferente a maneira. Então, se me rechazo, isso que eu buscasse aprovação de qualquer lugar, e me perdi. Pero eu aprendi com isso. Através dos últimos episódios de minha vida, de todo isso, verdade? Se você me pergunta, vos sos sanado, pastor? Aí eu aprendo uma coisa, e eu quero compartilhar contigo. Ser sanado del rechazo não é um evento. Ser sanado del rechazo é um processo. Não me desperto sanado. É como uma cebola. Dia tras dia, vos vas sacando as cáscaras da cebola. E quando eu vou estar 100%, o dia que cierre a tapa del cajón e o Senhor te diga, Maranata, subi acá, sentate de mi lado. Hasta allá, presión. Hasta allá, lucha. Hasta allá, aprender que rechazo é uma oportunidade de crescimento personal. Rechazo é uma oportunidade de cambiar de vida. Rechazo é entender que Deus não me abandonou. Por mais que às vezes parece que Ele me abandonou. Como livrar-me do rechazo? Perdona. Lucas 23, 24 dice así: cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartir entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Sabe lo que Jesús estaba diciendo? Dios, perdona a ellos porque yo já perdoné. Vos podés pensar assim: ah, pero los soldados estavam haciendo su papel. Eles eram soldados romanos, estavam cumprindo ordens. Não. Eles necessitavam levar Jesus a la Gólgota, no Calvário. Pero sabe o que eles faziam? A Bíblia disse, a palavra disse, Lucas 22, 65, e os homens que custodiavam a Jesus le burlavam de ele e le golpeavam, e vendando-lhe os olhos, le golpeavam el rosto e perguntavam, dizendo: profetiza, quem é ele que te golpeou? E desciam outras muitas, injuriando-lhe. Sabe qual era o rechazo de Jesus? Jesus foi rechazado por todos os discípulos, foi rechazado por toda sua família, foi rechazado por la gente que cambiou ele por Barrabás. Foi rechazado, chegou com os soldados, não é que eles estavam levando ele à cárcel, eles sabem que assim, tapavam os olhos de Jesus, pá, le pegava na cara, com os olhos cerrados, e dizia assim: quem te pegou? Profetiza agora, não sou o profeta? Rechazado por eles. Sabe o que eles faziam? Quando você para estudar, você queda impressionado. Eles faziam as espinas gruesas, metiam a cabeça na corona de Jesus, e eles pegavam o cadeado e golpeavam a cabeça de Jesus para que essa espina entrasse, pero não lo mataste. Não era a ponto de penetrar seu cérebro que ele apagasse, era só a ponto de ocasionar dolor, e eles se burlavam dele. Será que ele foi rechazado ou não? Sabe que isso, Jesus perdona. Não é o que eles fazem, é como eu me sinto com o que os outros fazem. E vos?
que você está fazendo com tu rechaço? Sabe que te puedo dizer a vos? Perdona. Eu não sei quem te rechaçou. Não sei se foi um padre, não sei se foi allá em tu niñez. Entenda que por trás de cada rechazo há um rechazado. Uma vez eu me acerquei de minha mamá e disse assim: mamá, vamos lá, vamos falar, verdade? O que passou? Quem sois vós? Conta-me tua história. Porque eu, em realidade, queria saber por que ela me abandonou. Era isso que eu queria saber. Minha mamá, com 13 anos, teve que ter seu documento adulterado para 18 anos, para casar-se com um homem que tinha 26 anos, 13 anos. E ela não queria casar-se, sua família lhe obrigou a casar-se, porque minha mamá tinha 3 irmãos, e não dava abasto em sua casa, e minha avó ela queria desecharla, le passou a meu papá. Eu cresci de 1 ano a 7 anos, vendo minha mamá ser golpeada como na bolsa, e quedei pensando assim: mamá, por que você me deixaste? Pero, como ela vai entregar-me a mim aquilo que ela não recebeu? Então, não é que ela me deixou, ela me protegeu. E como eu disse para entender isso? Vencendo o rechaço. Porque a cada discussão ele dizia: vos me deixaste mesmo. E sabe o que hace? Um rechazado vai herir a pessoa que não teve nem intenção de rechazá-lo. Pero quando eu entendi isso, não, agora mamá, venga cá, mamá, masaje, mamá, todo isso. Está bem, às vezes lhe pido alguma coisa ou outra. Pero, nós temos que aprender a vencer isso. Pode ir para a última parte acá? Como vencer o rechaço? Acepte que Jesus te ama. Essa é. Aceite que Jesus te ama. A palavra diz em São João 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cómo hacer para ser sanado entonces del rechazo? Acepta que Jesús murió por vos. Entienda. ¿Cómo vencer el amargo de la ofensa de la persona que fue rechazada? Acepta el amor de Jesús. Independente de tu orgulho, independente de quanta ausência de dinheiro vos tengas, independente de quanta sobra vos tengas, independente de quão orgulhoso seja vos, independente de quantos pecados vos cometiste, independente de como vos entrastes acá nessa igreja, independente de quantas vezes vos entrastes acá nessa igreja, independente de que se vos empezasses hoje a caminhar com Cristo, ou se vos já caminas há muito tempo com Cristo, pero sigues falhando, sigues pecando, sigues tentando recomeçar, Ele não rechaza a nadie que se acerca de Ele. Ele não rechaza a nadie que se acerca dele. Ele não rechaza a nadie. Ele está para todos. Em que momento? Em qualquer momento. Em que situação? Em todas as situações. Pastor, pero minha vida está um desastre. Ótima oportunidade para que Jesus pueda entrar em sua vida e transformar rechazo em bendição. E acá eu vou terminar de verdade. Jesus em nenhum momento ele reclamou de seu rechazo. Vocês podem ver, callado, como uma oveja muda que vai para el abate. Pero Jesus estava colgado na cruz e ele gritou: Dios mío, ¿por que me desamparaste? E sim, era ele gritando, era ele dizendo assim: Deus, vos me dejaste, porque sentir rechazo de todas as pessoas, hasta va. Agora sentir rechazo de que nós pensamos assim: Deus não me escuta. Sentir rechazo que nós pensamos: Deus, eu não sei o que você está fazendo. Eu não sei quantos de vocês já fizeram perguntas como eu já fiz perguntas para Deus. Deus, vos sos Deus mesmo ou estás burlando comigo? ¿Por que estou passando por isso? ¿Por que nasci nessa família? ¿Por que não me saem as coisas como devem sair? ¿Por que eu sufro tanto com meus relacionamentos? ¿Por que não sou bom nisso? ¿Por que outras pessoas? Deus, vos não sos Deus. Vos sos um Deus de los outros. Vos não sos Deus mío. Então eu tenho uma religiosidade porque eu quero arreglar minha vida comportamental, pero minha vida verdadeiramente eu não te entrego tanto. Deus, mira, te vou ser muito sincero, como se Deus não supiera quem eu sou. Ele me hizo, verdade? Então, esse medo de rechazo de Deus é algo que me chama a atenção. Jesus passou por isso. Deus mío, ¿por que me desamparaste? Nós passamos por situações assim. Deus se olvidou de mim. Deus me desamparou. Deus mío, ¿qué está passando? Ele não está mais. Marta e Maria passaram por isso. Jesus, nosso irmão está morto 2 dias. Oh, Jesus, ¿qué passou?
La hija de Jairo pasó por eso. Jesús, mi hija está muerta. Jesús, ok, vamos a sanarla. Ah, no, pero ahora tengo otro compromiso acá. Después va. Rechazo. Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Dios mío, ¿qué pasó de vos? Juan Bautista en la cárcel. Yo profetizei sobre vos. Vos estás viniendo, Jesús. Me van a matar mañana, brother. E será que vos não te ubicas que sos ou não sos aquele que havia de venir? Sos ou não sos? Murió. Se nossa expectativa de glória está solamente nesses dias de hoje, nossas expectativas são as mais miseráveis de todas. Não se trata solamente de acá, se trata para onde eu me vou, se trata de Jesus. Muitas pessoas pensam assim: ah, então a cruz foi o final. Não. La cruz no fue el final, la cruz fue el comienzo. Pero ¿sabe por qué resucitó? Porque Él pasó por la cruz. No hay resurrección sin cruz. No hay vida pós-muerte si no me pegan en la cara. ¿Vos querés nacer de nuevo? Born again? ¿Querés empezar de nuevo? Vence el rechazo. ¿Cuál fue la victoria de Jesús sobre el rechazo? No fue la resurrección. La vitória de Jesus sobre o rechazo foi: leva-me para a cruz. ¿Por quê? Porque Ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz voluntariamente. Porque se Ele quisiera, Ele não ia. Porque Ele foi para que eu e vós pudiéramos estar acá hoje. Porque Ele suportou o rechazo para que eu e vós pudiéramos ser sanados verdadeiramente. Eu não sei como vós entrasses acá hoje, brother, mas eu sei que é na manhã que o Senhor quer sanar tu coração. Como viver isso? Eu não sei. Aí na adoração que disse que é que os ángeles vêm. Sabe que nós outros devemos clamar? Só quero, só quero. Só isso. Porque é allá. Sabe onde eu encontro e tenho buscado encontrar paz no meio de todas essas tormentas? Nele. Sabe os rechaços de padre, de pastor, de ministério, de ovelhas? Nele. E meus amigos que não me compreendem, porque não é fácil ser um pastor e um lutador. As pessoas pensam que eu sou meio louco, verdade? Ele me entende. Está na cal, não? Eu não sei como vos legastes a cal hoje. Empieza a falar por o Senhor Jesus dos rechazos. Como ordenar a vida? Ponga fuera. Aí onde vos estás, vos e Deus. Se vos queres arrodilhar-te, eu sei, é quase um pecado arrodilhar-se na igreja hoje. Hablen arrodilhar-se e a gente, ai Deus meu, eu sei. Se vos queres parar-se, levantar as manos, se vos queres sair de onde vos estás, ir para um lugar solo tuyo, solo vos e Deus, ponga para fora isso. Nós temos na cultura, e muitas pessoas dizem que falta jogadores, porque às vezes quando nos visitam na igreja, nós estamos assim de frente à parede. Mas eu prefiro estar de frente à parede com a cara arrebentada do que estar orgulhoso. E eu não estou falando de tu posição física, eu estou falando de tu coração. Porque às vezes há pessoas que estão na casa e são mais ministrados que falsos que estão. Aonde vou acá agora? Há um lugar que eu não te puedo levar. Há um lugar que tu esposa não te pode levar. Há um lugar que tu marido não te pode levar. E esse lugar é na presença de Jesus. Como entrar nesse lugar? Sendo sincero. Clamei ao Senhor e Ele me escutou. Me sacou de um tremendal de lama e puso mis pés sobre uma roca. E puso em minha boca um novo cântico. Aí eu comecei a transbordar de alegria. Querer ser visitado por el Senhor Jesus? Olvida de todo o que está passando a tu redor. Sos vos e el Senhor Jesus. ¿Y qué es que los